Oi! Então, na aula de hoje eu quero te ensinar a fazer esses dois modelos de alça de punho. Um deles todo no sintético e o outro usando alça chique. Então, as medidas tá tudo aqui no vídeo enquanto eu vou fazendo com vocês e vai estar na descrição também. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou te responder. E essa alça tu pode usar, teu cliente vai poder usar para colocar nas chaves, né, para ficar mais fácil de encontrar dentro da bolsa, para colocar naquelas garrafinhas de água. Enfim, é uma alça que vai facilitar aí alguma necessaire, vai facilitar aí o dia a dia do teu cliente. E tu pode fazer ela toda numa cor só, que nem eu fiz aqui. Tu pode combinar, né, fazer a parte mais larga estampado e essa parte mais fininha na cor lisa ou vice-versa. Eu usei aqui as ferragens douradas e eu contei todos os segredinhos aí pra tu conseguir fazer aí no teu ateliê, certo? E se tu fizer, tu pega e me marca lá no Instagram que eu quero ver. Então, como tu viu aí na foto, né, eu vou ensinar a fazer esses dois modelos de alça de punho. Um usando só sintético, né, 2 tiras, e outro usando essas alças prontas, sabe? Essas alças chique. Então, a gente vai fazer desses dois tipos, porque às vezes a gente tem uns pedaços, né? E eu vou dar uma ideia pra vocês reutilizarem. Então, corta aqui essas tiras, tá? Essa aqui, a tira menor, tu vai cortar de acordo com a largura do teu mosquetão. Eu tenho esse daqui que ele tem quase 2 centímetros, ó. Ele tem, deve ter aqui, ó, 1,7 centímetros, mais ou menos, tá? Então, eu cortei essa tirinha aqui com 3,5 centímetros. Então, se tu tem um mosquetão aí de 2 centímetros, eu sugiro não passar muito disso, tá? Daí, tu corta a tua tira com 4 centímetros de largura. Se tem ali de 1,5, daí tu corta a tua tira com 3 centímetros, tá? Sempre o dobro da abertura aqui do teu mosquetão. E daí, então, cortei essas tiras, ela tem, então, 3,5 centímetros por 37, tá? Por 37 centímetros. E essa outra aqui, ela tem 32 centímetros por 8, tá? Ó, por 8 centímetros de largura. Então, vou passar cola spray aqui nisso tudo. Ó, como eu vou fazer duas, eu já vou deixar aqui essa aqui pronta. E só, né, nessa aqui pronta que eu não vou passar cola, não tem sentido. A cola que eu vou usar é a cola spray da Kisafix, que tem aqui, ó, o tamanho dos jatos. É uma cola de contato, então tu tem que passar nos dois lados que tu for colar. Passa bem aqui. E espera secar um pouco. Eu já vou tirando aqui. A cola de contato a gente tem que esperar secar pra ela grudar, senão ela não gruda. A cola spray, ela costuma colar mais rápido. Se tu tem a cola líquida, também pode ser a cola líquida, tá? Não tem problema. Aí tu espera aí secar um pouquinho mais. Mas eu já vou te mostrando aqui como que eu vou fazer. Vamos começar aqui primeiro pela da alça chique. Deixar essa aqui do ladinho. E eu vou colocar a minha régua bem na metade. Então, aqui, ó, se ele tem 3,5 centímetros, a metade vai ser 1,7. Então, ali, ó, entre o 2 e 1,5 centímetro, eu posiciono aqui a minha régua e vou dobrando aqui, ó, encontrando a minha régua. Assim fica mais fácil do que fazer um risco, porque daí não corre o risco de ficar torto, sabe? A própria régua vai ficar ali como batente, pra não passar. E quando tu estiver fazendo essa parte aqui, ó, tu não fica puxando assim, tu vai sempre pra frente, ó, não tô nem puxando, tô só posicionando aqui pra ir pra frente e colando. Porque se tu começa a puxar, a tua alça ela começa a ficar toda torcida assim, sabe? Então, só posiciona aqui pra frente. Deixa ela bem direitinho. E daí, quando a gente for fazer o outro lado, esse outro lado aqui, daí é a mesma coisa. A gente vai encontrar ali onde a gente já tinha fechado. Esse material que eu tô usando é um sintético com fundo de malha de algodão. Esse aqui, no caso, é o Duna, mas pode ser qualquer um com fundo de malha de algodão com espessura 0,7, 0,8 até 0,9. Tem alguns que são 0,9. E daí a gente vai
encontrando aqui, ó. Qualquer um deles tu consegue fazer, tá? Fazer essa dobra e tal. Mas se tu tiver um montana pra fazer essa tira, também pode ser que fique bem bonito. Eu não tenho montana aqui pra testar, mas fica a dica aí pra vocês testarem. Vou fazer aqui nesse outro a mesma coisa. Vou encontrar aqui, posiciona e vai indo pro meio. Aqui é legal também, às vezes, fazer combinação de cores, também pode ser que fique bem bonito. Até fazer usar essa alça, né, como chaveiro, facilita na hora de achar as coisas dentro da bolsa. Aí pode fazer uns coloridos, vai ficar bem legal. Ó, encontra aqui e finaliza esse outro, tá? E aqui, então, ele tem 8 centímetros, então a gente vai posicionar nossa régua no 4. Bem na metade, dá uma apertadinha aqui pra colar mesmo a tua régua. E vem costurando. E o outro lado a mesma coisa, tá? Se tu tiver um mosquetão mais fininho, quiser fazer essa parte aqui mais fininha, também vai ficar bem bonito. Certo? Então, tá aqui as nossas tiras. Essa tira mais larga, eu já vou costurar ela. Eu vou costurar ela aqui só nas laterais, tá? Vou virar aqui na minha máquina. Tô usando, então, o pezinho evocador de pesponto, que ele tem esse degrauzinho aqui, ó, para justamente eu encostar aqui o meu sintético e ele dar o acabamento. Lembra que eu sempre digo pra vocês que o ponto de baixo fica diferente do ponto de cima? Então, a gente vai costurar aqui, ó, é a nossa emenda, a gente vai deixar essa parte pra cima na máquina, na hora de costurar. Porque depois a gente vai colar aqui mesmo a tirinha menor, pra ficar bem acabado essa nossa alça, tá? Fiz de um lado e agora vou fazer do outro. Tá? Então, vamos fazer assim, ó. Daí, aqui vai ficar a nossa emenda, certo? Agora, como que a gente vai fazer pra dar aquele efeito, né, aquela onda, assim, na nossa tira? Essa parte aqui de baixo, ela tem que ficar bem estreitinha, um pouco menos do que essa. Então, se essa aqui, ela tem 1,7 cm, esse aqui deve ficar com 1,5 cm. Então, quanto que é? Ficou aqui com 4 centímetros, menos 1,5 cm, tem que ficar com 2,5 cm, certo? Então, 2,5 cm, a gente vai deixar pra cada lado. Pega aqui um lápis. Ó, tá limpar com 2,5 cm, vou colocar aqui, ó, 1 e pouquinho pra esse lado e 1 centímetro e pouquinho pra esse lado, certo? Na hora que a gente juntar, ele ficar do tamanho correto. E pra cima, a gente vai colocar aqui, ó, 8 centímetros, pra não ficar uma onda muito marcada. Vamos ver se 8 já fica bom, tá?
E eu vou pegar, então, esses 8 e botar aqui em direção até... Eu vou marcar de caneta pra vocês conseguirem ver bem. Eu tenho aqui um lápis de giz também. Ó. Então, aqui ficou a marcação de 1 centímetro, ponto 2, mais ou menos. E aqui, os 8 centímetros. Agora, a gente vai fazer um traço daqui até aqui embaixo. Fazer retinho, peraí. Pego aqui minha régua. A gente vai cortar essa parte aqui. Ó. E aqui, tu pode cortar na base de corte, tá? Pra garantir que fique bem certinho o teu corte. Vou cortar aqui pra ficar mais prático pra mostrar pra vocês, mas tu pode cortar com a tua base de corte. Tá? Fica dessa forma. E daí tu vai juntar aqui, ver como que ele se comporta. Pega aqui a tua tirinha. Vê se tem que tirar um pouquinho mais. Aqui eu vou tirar um pouquinho mais pra ficar bem certinho, tá? Ó, tá vendo que tá um pouquinho maior? Às vezes pela própria espessura do risco, né? Deixa eu pegar uma tesoura maior. Que vai me ajudar a fazer esse corte. Tá? E aqui do outro lado a mesma coisa. Mas cortem na base, tá? Com uma régua ou com um cortador bem direitinho. Não faz assim que nem eu tô fazendo. Do outro lado eu vou cortar na base pra ficar bem bonitinho. E daí aqui, ó, quando eu junto esses dois, agora sim ele fica, né, da largura dessa minha tira mais fina. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, até vou aproveitar esse que a gente já cortou pra marcar aonde que a gente deve cortar. Encosto bem paralelo desse lado e faço o risquinho aqui no meio. E aqui faço o risco até onde foi o meu corte, tá? Vou pegar aqui uma base de corte. Puxei aqui essa base de corte improvisada. Vou posicionar aqui a minha régua ali na marcação que eu já tinha feito. Agora sim, com o meu cortador. Vai até lá a metade e do outro lado a mesma coisa. Posiciona a régua aqui e aqui embaixo na nossa marcação. E corta. Ó, assim fica bem mais bonito. Aqui é pra tirar um pouquinho mais. Pra ficar mais fininho ainda. Certo? Ó. E agora a gente tem que unir ele, ó, que é isso que vai dar esse jogo. Se a gente deixa pra terminar muito aqui em cima, ele vai ficar muito dobrado, assim, daí fica feio, por isso que a gente deixa ele um pouco mais longo. Então, deixei aqui, ó, 8 centímetros pra ter esse jogo aqui, ó, ele ficar bem certinho. Então, vou colocar pra lá minha base de novo. E vou pegar uma dessas tirinhas, deixa eu botar essas coisas pra lá. Eu sempre deixo uma lixeirinha em cima da máquina para organizar melhor. E coloco assim. Agora, então, a gente vai colar a nossa tira aqui em cima, ó. Tá? Pega a tua cola Alma Super Gel. Tua cola instantânea, essa daqui que eu gosto de usar.
Eu vou colar primeiro aqui no meio, se tu quiser colar também com fita dupla face, também pode. Eu só tenho a dupla face muito larga, ela não ia ficar bem aqui. Mas se tiver uma fita dupla face mais fininha, fica bem também, tá? Aqui desse lado, eu vou deixar ele bem rente. Ó, vou deixar bem rente aqui com esses. E aqui em cima ele fica sobrando mesmo, tá? Porque depois a gente vai dar a volta no nosso mosquetão. Então, vou passar cola aqui. Só pra posicionar aqui no meio primeiro. Mas se quiser até colocar a régua, ó, na lateral, pra garantir que ele vai ficar bem retinho. Um intervalinho igual dos dois lados. Ó, como é que ele fica aqui desse lado. E agora eu vou passar cola aqui na minha tirinha. Pra posicionar essa parte. Não vou passar bem aqui no finalzinho pra ajeitar. Daí aqui, ó, eu vou encontrando o meio. Eu vou colocar um de cada vez, tá? O meio ali da minha tirinha, como dá pra gente ver a marca da emenda. Daí eu posiciono de um lado, depois eu pego e posiciono aqui do outro. Dá uma seguradinha assim. Essa cola firma mesmo, olha só. Que bonito que já tá ficando. Agora desse outro lado a mesma coisa. Vou passar então até aqui. Encontra aqui de um lado, encontra do outro, vai unindo aqui no meio. Você vai colocar uns clipes pra ir segurando essa cola até secar. Deixa ele bem juntinho. Espera um pouquinho, vai pressionando bem que ele vai secando. Se por acaso deixou assim, ó, aqui ele ficou bem direitinho, tá vendo? Se por acaso, né, ficar abrindo no meio, não conseguir juntar, tu pode abrir aqui assim um pouquinho, ó, e passar um cola aqui no meio com o teu gancho, sabe? Também dá super certo, ó. Então, já tá ficando com cara de alça de punho. Depois a gente vai fazer dessa forma. Daí tu pega o teu mosquetão, ó, que vai dar bem direitinho, e ele vai ficar pra cá. Eu gosto, até vou tirar um pedacinho, tá? Eu gosto de deixar ele assim, ó, com essa parte aqui pra dentro. Então, eu vou cortar aqui ainda um pedacinho, ajusto ele. E vou cortar aqui um pedaço, que é o que vai ficar pra dentro no na nossa alça. Então, tô só posicionando pra gente fazer a costura. Ó, daí essa parte aqui, ó, ela vai ficar pra dentro e ele vai ficar assim. Daí aqui a gente vai colocar um rebite, tá? Certo? Então, antes eu vou passar uma costura aqui, ó, pra dar um acabamento mais bonito ainda na nossa peça. E fica uma alçona bem boa, assim, ó, de carregar chave, cartão, aquelas garrafinhas de água também, sabe? Então, deixa eu passar aqui uma costura, fecho com minha cola. Vou continuar com o mesmo pezinho de pesponta, porque daí ele vai subir aqui nesse degrauzinho. E vocês vão ver que vai ficar bem fácil de costurar, de fazer bem na bordinha o acabamento. Ponto 5 também. Esse aqui só cuida pra não costurar junto, tá?
Ou se tu quiser fazer dessa forma aqui, ó, e ficar ele por cima, também pode, também vai ficar bonito. Acho que até vai ficar mais fácil agora na hora de costurar. Ó, essa linha aqui, vou pôr ela pra trás. E vou pôr mais um pontinho aqui no manual. E aqui vou pôr o meu retrocesso. E aqui, ó, deixa eu pôr pra trás também essa linha. E eu vou cortar e vou queimar todas essas linhas aqui a mais. Queima todinhas. Essa partezinha aqui, ó, vou dar uma quebrada aqui nesse cantinho também. Aqui. E agora, pega então o teu mosquetão, passa ele aqui, ó, na pontinha que ficou pra mais, né? E vamos colocar um rebite aqui, ó, pode até colocar uma cola antes pra juntar melhor. Ó, aqui tu cuida pra ficar o acabamento bem paralelo as duas, tá? Ó, nesse cantinho. Junta aqui. Se quiser colocar um clipezinho. E tá pronta aqui a nossa alça de punho com sintético, tá? Esse aqui a gente usou, então, 2 camadas de sintético. Agora eu vou te mostrar como que eu faço na alça pronta, tá? Na alça aqui. É basicamente a mesma coisa, a gente também vai fazer esse corte. Ó, vou marcar aqui, ó, nos 8 centímetros. Só que aqui a gente não tem o meio, né? Porque a gente usou o meio ali da própria emenda. Então, aqui, ó, a gente acha o meinho, que é nos 2. Essa alça é de 4 centímetros. E aqui a gente vai colocar 1 centímetro pra cada lado. Pra marcar a base. 1 centímetro pra cada lado. E fazer o risco, ou se tu quiser já cortar aqui direto. Opa. Puxar aqui minha base. E vou já cortar essa parte. Aqui no finalzinho, vou finalizar com a tesoura. Só que a alça, ela desfia bastante, né? Então, vou cortar aqui. Eu vou dar só uma queimadinha pra dar uma segurada. Aqui desse lado também. Dá só uma
queimadinha pra não ficar desfiando. Aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Então, 8 centímetros da base pra cima e marca o meio. 1 centímetro aqui de um lado. Eu já vou marcar 1 centímetro na linha. Aqui eu já vou, na verdade, cortar, ó. Já posiciono aqui 1 centímetro da base e já posiciono lá em cima a minha régua. E aqui do outro lado, a mesma coisa. Ah, não, aqui eu vou ter que fazer desse jeito. 1 centímetro aqui e a minha régua desse lado bem no meio. E finaliza na tesoura para não cortar demais. Pega aí teu isqueiro, dá uma queimadinha. Aqui também. E agora vamos pegar aquela tirinha que a gente fez no início. Deixa eu botar essas coisas pra lá de novo. Se tu tiver aí uma alça de 3 centímetros, né, talvez com um mosquetão mais estreitinho também fique bem bonito. Ó, vamos fazer a mesma coisa. De um lado a gente deixa bem paralelo e vamos colar primeiro aqui no meio, tá? Pega ali tua cola instantânea. Esse aqui pra fazer com retalho de alça, porque esses pedaços de alça a gente não consegue fazer muita coisa. Então, essas alças... Até dá pra dar de presente, né? Pra alguma compra grande de alguma cliente, também fica um presente bem especial e diferente, né? Vou pressionar aqui até ele colar, passei só na metade, né? Agora eu vou virar e vou passar cola aqui embaixo. Pressiona, espera um pouquinho que ele já vai colando. Eu até vou cortar um pouquinho mais, pra não ficar... Como essa alça ela é mais grossinha, eu vou cortar um pouquinho mais essa ponta, pra não ficar sobreposto. Lembra que essa junção, né, da alça larga, ela tem que ser da mesma largura dessa parte fininha aqui que a gente cortou antes. E aqui ela ficou um pouquinho mais grossa. Eu vou tirar mais um pouquinho. Dá uma queimadinha aqui também. Dá uma testada agora, antes, né? E coloca aqui mais cola. Daí essa aqui por dentro, ela vai ficar dessa forma, mas a gente pode, né, ou colocar, queimar ela pra ela ficar, não correr o risco de desfiar, certo? Ó, mas ela fica muito linda também.
E aqui desse lado a mesma coisa. Vamos ver aqui, ó, juntar. Vou cortar um pouquinho mais de um lado, que parece estar mais grossinho que o outro. Junta as duas aqui, agora tá bem certinho. Dá uma queimada pra ela não desfiar. E passa a cola aqui também. Ó, põe a primeira alça bem na metade, bem onde a gente fez a emenda do nosso... Aqui da nossa tira mais fina. E agora aqui do outro lado. E pressiona. Daí aqui no meio, tu também pode passar cola pra ela não acontecer de desfiar. Com o gancho. Ó, esse gancho aqui, ó, que também pode ser aqueles ganchos de dentista, sabe? Ele é ótimo pra passar cola. Então, tu pode abrir aqui, ó, e passar cola aqui no meio. Claro que essa alça aqui, ela não iria manchar, tá? Mas pra evitar, assim, fazer lambuzeira de cola, passa com um ganchinho, assim, bem delicado, pra ele ficar bem colado. Ó, daí tu fica segurando aqui um pouquinho e não corre o risco de abrir. Daí tu faz isso dos dois lados, tá? Pra ficar aí com um produto bem acabado pro teu cliente. Aí tu segura aqui. Olha só como fica bonita essa alça assim também. Até da mesma cor, né? Como o material é diferente, dá esse tom, né? Tom sobre tom aqui. Mas tu usando talvez alguma alça estampada também, essa parte aqui lisa também vai ficar muito bonito. Ou se tiver algum sintético estampado e colocar na alça lisa. Enfim, faz uma composição aí bem legal. E essas alças mais coloridas pra botar usar até como chaveiro, também fica bem legal. Então, vou começar aqui por essa parte menor e vou fazer a costura com o meu ponto 5. Aqui volta. Bota a linha aqui pra trás. E finaliza da mesma forma que a outra. Vai colocar aqui pra trás. Vai cortar aqui essas linhas. E agora a gente vai queimar não só as linhas, mas também essa parte da alça. Essa parte aqui de baixo. Aqui também, dá uma queimadinha no que tu achar que é necessário. E aqui, ó, pega um outro mosquetão, coloca aqui. Ai, que a gente esqueceu de cortar. Ó, mas se tu quiser também deixar ele mais largo assim, ó, e fizer aqui mais pra cima o teu rebite, também fica ótimo. Ó, tá vendo que aqui a costura ela ficou um pouquinho distante da borda? Tu pode vir depois e cortar, ó. E dá uma quebradinha nos cantos também, que fica com um acabamento mais bonito. São coisas bem simples, mas que dão um outro charme aí pra tua peça. Aqui eu vou pegar de novo a minha cola
instantânea. Vou prender aqui. Agora a gente vai botar o rebite. E essa parte aqui da alça, ó, tem que colar ela bem pra ela não correr o risco de ficar abrindo depois que eu tô cliente, tá? Se tu vê que ficou um fiozinho, um fiapinho assim, um pouquinho a mais, dá uma queimadinha, deixa ela bem acabada. Pode até personalizar ela. Vou pegar aqui o rebite pra gente aplicar. Pega aqui teu furador, posiciona ele. Fura ele aqui no meio. E coloca aqui o teu rebite. Parece que esse aqui não ficou tão no meio. Deixa eu furar esse aqui um pouquinho mais pra cá. Agora sim. Essa aqui, então, com a alça chique. E esse outro aqui, vou fazer aqui por esse lado. Quando quiser fazer um pouquinho menor essa parte aqui, daí o rebite ele fica mais na pontinha. Daí tu vê como que tu acha que fica mais bonito aí pra tua máquina. Eu gosto de usar esse rebite que é encapado dos dois lados, também fica um acabamento mais bonito. Esse aqui é o rebite tamanho 3. Ó. Deixa eu fechar aqui. Tá aqui, então, a nossa alça de punho, né, de sintético e de alça chique que tu pode usar e o que tu já tem no teu ateliê. Certo? Ficou com alguma dúvida? Só colocar aqui embaixo que eu te ajudo aí a fazer as tuas peças, certo? Me conta aí o que tu achou dessas alças. Eu amei fazer, é uma peça que pode fazer com retalhos, pode dar de presente para tuas clientes, pode personalizar, colocar aqui, ó, o nome dela aqui no meio, vai ficar super charmoso também. E eu espero que tuas clientes também gostem, tá bom? Um beijo, até a próxima!